Olá pessoal, esse é o Pra Onde Vamos, um programa para quem se preocupa com os rumos do Brasil. Essa é a nossa estreia, você deve estar percebendo aí que a gente está fazendo nesse formato virtual, né, de sala virtual. Quis o destino que a gente iniciasse o programa justamente em meio à pandemia do coronavírus. A gente vem planejando esse programa já faz algum tempo, com uma pauta extensa a respeito dos problemas estruturais que enfrentam o nosso país, né? E dessa vez a pauta se impôs justamente na nossa estreia. Então, iniciaremos hoje justamente discutindo a crise do coronavírus e suas implicações aí no ambiente político e econômico do país, né? Eu sou Wesley Cantelmo, sou economista, trabalho já há mais de uma década com desenvolvimento regional e pesquiso outras questões da economia também. Hoje nós estamos aqui com o Wallace Pereira, economista também, especialista em macroeconomia, e o Jonas Henrique, que também é economista, especialista em economia da cultura, fundamental nesse debate aqui hoje, até para falar um pouco sobre essa questão dos impactos da crise sobre o setor de serviços, e também com uma vasta experiência aí nos debates sobre economia regional. Bom, nós estamos gravando esse programa hoje, no dia 20 de março, em meio à crise, e o governo, durante essa semana, anunciou algumas medidas, algumas delas voltadas justamente para fortalecer o sistema de saúde, ou com pelo menos essa intenção de fortalecimento do sistema de saúde, porque um dos maiores problemas que nós temos nesse quadro é justamente a perspectiva e já a real falta de leitos, por enquanto ainda nos hospitais particulares, principalmente em São Paulo, e a possibilidade de um colapso do sistema de saúde em função de uma possível proliferação maciça aí dos casos. Então, uma série de medidas estão sendo tomadas. A principal delas é o confinamento, né, da população. São medidas de restrição social, até por isso a gente está fazendo o programa hoje nesse formato. E outras medidas também estão sendo apresentadas no que diz respeito justamente aos impactos econômicos dessa crise, né? O próprio confinamento em si, ele gera uma série de impactos, paralisa diversos setores, inclusive existem medidas aí formais, decretos em nível municipal, estadual e do próprio nível federal que restringe a circulação da população. Isso gera, sem dúvida alguma, alguns impactos sobre a economia. E então estão sendo lançadas também algumas medidas preocupadas na sustentação da população, principalmente, ou é o que deveria ser, a população de baixa renda. Passando aqui uma lista breve, nessa semana o governo anunciou um decreto de utilidade pública, que foi enviado, inclusive, para aprovação, decreto de emergência, né, de utilidade, de emergência pública, né, de calamidade pública. Foi passando no Congresso, inclusive, nesse momento que a gente está gravando aqui agora, acabou de ser aprovado no Senado, então já foi aprovado na Câmara, agora no Senado, que basicamente traz uma série de medidas, mas do ponto de vista econômico permite que o governo não precise cumprir a meta fiscal prevista no orçamento, né? Um anúncio aí de 147 milhões de investimentos voltados à resposta ao combate à crise do coronavírus, parte disso para o reforço do sistema de saúde e parte dentro dessas medidas de sustentação da população, principalmente a população de baixa renda. Aí está incluído antecipação de pagamento de FGTS, aumento da faixa de abrangência aí do Bolsa Família. Está previsto aí, mas não está muito claro, uma certa operação de destinar R$200 durante 3 meses para a população de baixa renda, que esteja trabalhando na informalidade, que é um dos assuntos que a gente vai abordar aqui hoje também. Nós temos aí cerca de 40 milhões de trabalhadores na informalidade que precisam e demandam, né, sair no dia a dia para fazer o seu dinheiro, para conseguir se sustentar, e agora, com as medidas de restrição social, estão impedidas de fazer isso em alguma medida. Tem outras iniciativas, tem a questão de uma operação de swap casada aí com alguns bancos centrais, né, e puxado pelo Fed, né, Federal Reserve dos Estados Unidos.
Bom, essas medidas também, elas, na verdade, são remanejamentos do orçamento, então até o presente momento não teve nenhum incremento de orçamento. Bom, esse é o panorama, né? Falando de um modo geral, a gente vai comentar isso melhor. Então, pintado esse cenário, eu já queria passar a palavra aí para os colegas que vão comentar essas medidas do governo, apresentar suas opiniões também a respeito do que precisa ser feito e, né, tentar traçar um panorama a respeito dessa crise e para os rumos aí do nosso país frente a esse cenário. Vamos começar aí pelo Jonas. Já passo a palavra aí, Jonas. Olá, Wesley. Olá, Wallace. É sempre um prazer estar encontrando com vocês novamente. Dessa vez nessas condições, né, à distância, mas é sempre muito bom conversar com vocês e fazer a estreia desse programa que a gente já vem idealizando há um bom tempo e conversando sobre as possíveis alternativas que a gente pode discutir aqui, levar ao debate e trazer para toda a sociedade, comunicar a economia de uma forma mais leve possível e tentando traduzir algumas coisas para onde vamos e assim por diante. Bom, você trouxe bastante informações aqui, coisas bem interessantes, né, Wesley? E eu vou pegar um pouco do gancho da informalidade, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre isso e vou falar um pouquinho das questões de acesso à saúde, essa distribuição regional também, e também comentar um pouquinho sobre a questão dos alimentos e esse fechamento das fronteiras estaduais também, né? Bom, a questão da informalidade, né, como foi apresentado, eu trabalho com a economia da cultura, mais especialmente falando sobre o mercado de trabalho de músicos, né? Então, é uma coisa assim que lida muito com a questão da informalidade ou com o trabalho autônomo, né, por conta própria. O Brasil, recentemente, ele passou por um período de que ele transferiu muitas pessoas do mercado de trabalho formal para a informalidade, né? E em tempos de pandemia, né, eu acho que a gente não tem algo nada parecido assim ao longo do tempo, ao longo dos anos, associando vírus, epidemias, pandemias mundiais, instabilidades políticas, instabilidades institucionais, macroeconômicas, tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente não tem precedentes disso, então a gente vai tentar organizar um pouco os nossos pensamentos e trazer para o debate justamente essas coisas que acontecem de modo separado e como que elas vão estar acontecendo ao longo do tempo juntas, né? Nesse quesito, falando nisso, eu tive em contato porque eu estou fazendo a minha pesquisa com dados primários e muita gente está ficando desesperada, principalmente, ou são os músicos, né? No caso, estou entrevistando aqui em Belo Horizonte, e também com pequenos comerciantes, né, que eles estão ficando desesperados porque em momentos pelos quais você não tem um consumo, momentos pelos quais você não consegue ter acesso a pessoas, estar no meio das multidões, vendendo seu serviço, seja um pequeno comerciante, seja um motorista de aplicativo, seja um entregador, ou seja um músico que trabalha no meio das aglomerações, em casas de shows, teatros, né? Tudo está fechando e ficamos sem alternativas para se auferir, né? Vejamos só, o trabalhador que está na informalidade, normalmente ele está descoberto das leis trabalhistas ou do Estado, né? O que isso significa? Né? Que em casos de acidente, em casos de algum problema de saúde, ele não tem nenhum tipo de seguridade, muito menos nessa época de pandemia. O que significa em termos econômicos? São menos pessoas com poder de compra e menos pessoas consumindo no mercado, levando a gastar os seus últimos centavos de poupança, até os seus últimos centavos de poupança para a sobrevivência. O que é a sobrevivência básica? Né? Os alimentos do dia a dia, contas de água e luz, aluguel e assim por diante, né? Impostos
e assim por diante, né? Então, entre estados, né? Eu até estava dando uma olhada recentemente no mapa de leitos, né? Que a gente tem nas regiões aqui de leitos do SUS e não SUS, né? Para a população no modo geral, a gente tem aqui, principalmente, de modo bem diverso, assim, a gente não pode entender como similar ao longo do espaço essa distribuição de leitos a cada 1.000 habitantes, né? O Ministério da Saúde, normalmente, ele tem uma meta, assim, já tem alguns últimos anos, que é a recomendação de 2,5 leitos para cada habitante, para cada 1.000 habitantes, né? Sendo eles os únicos que conseguiram ultrapassar esse número foi o Rio Grande do Norte, aliás, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Rondônia, né? Então, não tem uma região muito com similaridades no espaço sobre isso, assim, somente estados que a gente consegue ter essa distribuição de leitos aqui, né? Ao longo do espaço, a gente tem essa distribuição que mostra, às vezes, até em Sergipe, 1,44 leitos para cada 1.000 habitantes, considerando leitos do SUS e leitos do não SUS, né? Considerando em épocas de pandemia, né, a gente leva uma calamidade não somente do SUS, né, mas também do sistema privado de saúde, né, que até hoje ele não consegue expandir e ter o fornecimento de alcance a toda a população brasileira. Sim. A saúde brasileira é algo que ainda é muito aquém daquilo que a gente necessita enquanto oferta e demanda, digamos assim, né, em termos econômicos. Ô, Jonas, e nesse sentido aí, o que a gente tem visto é justamente uma forte preocupação com a quantidade de leitos, né, para atendimento dos casos de urgência. Como você disse, né, tem essa recomendação do número de leitos, né, para cada 1.000 habitantes, né? E o que a gente percebe é já no geral, sem o quadro pandêmico, uma maciça ocupação desses leitos, né? Justamente pela nossa incapacidade de se adequar a essa recomendação. E num período como esse, né, diante desse problema causado pela disseminação do vírus, a gente já pega um quadro, né, de falta de leitos normal com uma maciça necessidade, uma maciça demanda por novos leitos, né? E nesse sentido é que né, estão aí as preocupações e a necessidade de novos investimentos e investimento de prazo curtíssimo, né, de extrema urgência, falando-se até em adaptação de alguns espaços para se viabilizar leitos. Em São Paulo eles estão falando em ocupar estádios. Aqui em Belo Horizonte, onde a gente está gravando, né, esse vídeo, um vereador sugeriu instalar alguns leitos num prédio no centro da cidade de um hotel que está fechado, um grande hotel, que foi tradicional em Belo Horizonte. Enfim, mas a preocupação é essa, né? E além dos leitos, os equipamentos básicos necessários para atendimento das famílias, né? Para atendimento dos doentes. Respirador mecânico, o principal deles, para os casos graves, né? Mas também elementos básicos, como álcool gel para a higienização dos profissionais de saúde, máscaras, enfim. Tudo isso já há relatos de, mesmo agora, no início do processo, já serem elementos que estão em falta, né, nas unidades de atendimento. Nas particulares, por enquanto, que é quem tem atendido os primeiros casos, né? Que, lembrando, é um vírus que até pela essa característica, né, de disseminação global, ele aqui no Brasil tem atingido no primeiro momento a população de renda mais alta, né? Então, Wesley, eu, enquanto economista, às vezes fico um pouco constrangido de debater a economia
em si, né? O que eu quero dizer em economia em si? Isso é um tripé macroeconômico, metas fiscais, PIB, né? Em tempos de pandemia, né, e de desastres, né? Eu acredito friamente, e isso agora voltando a falar como economista, né, que a gente precisa salvar as pessoas, né, dar acesso às pessoas para depois a gente resolver a questão da economia. Pessoas são mais importantes do que números. Sim. Isso é muito importante a gente ter noção, né? Sem pessoas não há economia, sem pessoas não há desenvolvimento econômico, sem pessoas não há PIB, sem pessoas não existe nada. Né? Sim. O valor e o ouro mais importante que um país, que um estado, que uma nação tem são as pessoas que estão lá. Ou seja, são as pessoas que são aqueles que trabalham, são os cidadãos, são aqueles que vão fazer o nosso alimento, os nossos bens de consumo, vão prestar serviços, vão prestar todo o acesso que vem ao crescimento econômico, à redistribuição salarial, à renda generalizada. Então, é muito importante, nesse ponto que nós estamos chegando, né, de pandemia mundial, e aqui no Brasil ela está se expandindo de modo muito rápido, né, que nós possamos entender a importância do Estado como promotor dessa seguridade e bem-estar social, e nós, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, passamos a praticar, venhamos a praticar a solidariedade, né? Sermos solidários com o nosso próximo, sermos solidários com aqueles que precisam, né? Sermos solidários com aqueles que venham a estar no grupo de risco. Ou seja, se você pode fazer no mercado a compra da semana para um casal de idosos que tem de risco, eu acho que essa é a oportunidade. Né? Por que, como economista, eu estou falando nisso? Né? Porque nesses últimos dias tem falado muito sobre liberdades. Né? Nós temos que desatar, nós temos que estar sempre livres, eu sou responsável por mim mesmo, eu sou responsável por toda a cadeia que me supre, eu que faço acontecer as coisas, né? Mas nós esquecemos que, enquanto nação, nós dependemos de mais pessoas, nós dependemos do nosso próximo para que nós possamos sobreviver. Sim. E é nato da raça humana ter essa dependência, esse convívio em sociedade, e mais do que nunca nós precisamos demonstrar essa questão de solidariedade. Perfeito, Jonas. Eu vou aproveitar esse gancho para passar a palavra para o Wallace, já colocando uma questão, Wallace, para você. Nós estamos em meio a essas medidas de restrição, como eu disse na introdução do programa. Nós temos aí 40% da força de trabalho nacional, praticamente, na informalidade, e, portanto, são pessoas que dependem de estar na rua trabalhando e gerando a sua renda diariamente, que provê sua subsistência, sua existência. Né? Logicamente, essas pessoas tornam-se uma preocupação importante para o país agora, porque, por outro lado, as medidas, e eu sou um dos defensores, né, assim, eu penso que essas medidas de restrição social elas são fundamentais, porque, por mais que nós tenhamos uma perda séria, né, na economia, e mais do que na economia, retomando a essência do que é economia, né, da gestão da casa, do oikos, né, da gestão do lar. Então, pensando essas pessoas como a real economia, a gente sabe que elas vão perder muito, né? Porque elas estão impossibilitadas de sair de suas casas para trabalhar, e se saírem, então, estão expostas à contaminação, e à medida que estão expostas a essa contaminação, elas estão expostas também à possibilidade de um adoecimento grave, lembrando que os padrões sanitários do Brasil não são os melhores do mundo, né?
longe disso. E, ao mesmo tempo, elas são vetores de disseminação da doença para os seus lares e para as suas comunidades. Então, Wallace, eu queria que você comentasse um pouco para nós a respeito disso. Nesse quadro, não seria necessário uma ação contundente de Estado? E aí eu digo, não é ações pontuais, né, mas de fato uma ação contundente de sobrevivência, ainda que seja temporária, para essas pessoas que estão na informalidade, ou para as pessoas que vão acabar sendo demitidas nesse quadro pelo fechamento de uma série de serviços, de estabelecimentos comerciais e produtivos. Não seria esse momento da gente pensar, ainda que, né, isso extrapole em problemas de dívida pública, mas enfim, né, assim como outros momentos na história, não seria esse momento do Estado aparecer de uma maneira incisiva para resolver o problema? Boa tarde, Wesley, boa tarde, Jonas, e a quem está assistindo e ouvindo o debate. O Jonas tocou num ponto que é extremamente importante quando ele disse sobre os músicos e que isso se estende a todos os demais trabalhadores que dependem da venda de serviços, porque estão dependendo necessariamente do contato pessoal com outras pessoas. E o ponto principal que o Jonas apontou é a questão do desespero desses trabalhadores, o que gera um efeito psicológico extremamente negativo em cada pessoa e que, por sua vez, se estende para o tecido social. Então, a primeira coisa que a gente pode abordar sobre essa questão do coronavírus é o fato de que, além do problema epidemiológico, você observa com isso uma questão que está relacionada ao efeito psicológico, que é caracterizado pela confiabilidade e a incerteza que isso traz para todas as pessoas que estão no mercado de trabalho e para as pessoas que, em algum momento, não estão inseridas nesse mercado de trabalho. Então, uma questão que é extremamente importante em economia e que, na maioria das vezes, não é comentado é o fato de que o tecido social e a estrutura econômica ela depende pelo menos de um nível básico de confiabilidade entre todas as pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, sejam eles empregadores ou os trabalhadores. Sem que haja estabilidade, sem que haja confiança e um nível mínimo de normalidade, não é possível se fazer qualquer tipo de projeção, investimento e venda e compra de bens e mercadorias. Então, esse ponto ele está intimamente relacionado ao fato de que é necessário, nesse momento, que haja um agente que seja responsável por transmitir confiança e tranquilidade para a sociedade, para minimizar os impactos negativos decorrentes desta pandemia. Então, isso vai ao encontro daquilo que você colocou, Wesley, que é a questão de se o Estado teria ou não que entrar de forma mais incisiva nesse processo. E, dadas as condições de instabilidade em termos de projeção de quais são os impactos econômicos, eu acredito que cabe ao Estado e o representante, seja ele de governo estadual, presidência da República e prefeituras municipais, ser ali o porta-voz da tranquilidade e garantir para a população como um todo que aquelas medidas mais adequadas estão sendo executadas para garantir tranquilidade para toda a população. Se a gente extrapolar essa questão da incerteza que é gerada tanto para a economia quanto para a sociedade, a gente pode refletir esses impactos, primeiro, do ponto de vista do mercado financeiro, que é amplamente colocado na mídia que o mercado financeiro está extremamente instável, porque o mercado ele se encontra num momento de incerteza, então ele não sabe quais são
os reais impactos da economia, quais são os reais impactos do vírus no processo econômico, e a gente também vê isso do ponto de vista da saúde pública. Então, nesse momento, é extremamente importante que haja, por parte do Estado, uma forma de comunicação que seja clara e que ele possa garantir essa tranquilidade para permitir que haja a minimização desses impactos. Então, cabe ao Estado não só ser, acima de tudo, o corpo, né, o institucional capaz de garantir que haja tranquilização por parte do setor público, mas também nos momentos de instabilidade forte, como está acontecendo neste momento, cabe ao Estado fornecer e indicar para a sociedade quais são os instrumentos e os mecanismos que serão utilizados para minimizar esses impactos. Então, a gente pode pensar que sobre esse problema do coronavírus seria necessário, primeiro, atuar do ponto de vista psicológico para garantir estabilidade e do ponto de vista prático, a oferta e a apresentação de um elenco, uma apresentação de uma série de instrumentos que são necessários para mitigar. Então, dessa forma, trabalhando do ponto de vista psicológico e do ponto de vista prático-econômico, o Estado permitiria tranquilizar todo cidadão brasileiro do ponto de vista psicológico e também ele garantiria uma tranquilidade econômica, garantindo que tanto os empresários quanto os trabalhadores possam, digamos assim, ter uma luz mais no fim do túnel para amenizar o medo, que é o desemprego por parte dos trabalhadores, e minimizar por parte dos empresários a ausência de demanda decorrente da praticamente inexistência de um mercado imediato de compra e venda de produtos. Então, a economia ela depende bastante da circulação de pessoas, e a circulação de pessoas é o que garante o processo de compra e venda de bens e produtos. Quando você começa a limitar a circulação das pessoas, você inviabiliza a existência de um mercado dinâmico. Embora seja por uma questão de saúde pública, que nesse momento se faz necessária, você está afetando a dimensão econômica. Então, se o Estado não está presente para garantir que haja regularidade dos processos de compra e venda e tranquilidade tanto para o trabalhador quanto para o empresário, a tendência é que a instabilidade torne-se maior e isso vem a trazer graves consequências para a economia e a gente acaba meio que praticamente perdendo um ano produtivo por causa disso. Então, eu acho que as políticas têm que ser apresentadas de forma clara e bem explicada para a população para que a gente evite qualquer tipo de problema decorrente dessa instabilidade. Wallace, aproveitando então essa sua fala, e aí eu acho que é inevitável a gente tem que comentar e assim, para fazer um exercício crítico também a respeito do que a gente vem observando em termos de reação de governo, ou dos governos. E é duro dizer isso porque a gente tem que, de fato, nesse momento, colocar essa colocação no plural, né, de fato, né, os governos. Porque o que a gente tem percebido, na verdade, é uma falta de integração enorme entre as medidas colocadas pelo governo federal, talvez com alguma exceção aí as medidas que são mais estritamente de saúde. Me parece que há sim uma sintonia clara, até pela existência do SUS, né, entre o Ministério da Saúde e as secretarias de saúde e as estratégias locais de tratamento do problema. Então, faço essa exceção, mas eu acho que está muito claro para todo mundo que esse problema ele vai muito além do que diz respeito ao atendimento em si dos casos de adoecimento, né? Mas há toda uma necessidade de articulação de medidas que ataquem os desdobramentos do cenário de pandemia, né? Os desdobramentos econômicos são os que a gente tem tratado aqui. Você trouxe uma questão muito interessante que é dessa dimensão psicológica mesmo do problema, né? E o que a gente vê aí nesse sentido é uma grande desarticulação, né? A começar pelas atitudes do presidente da República, que no primeiro momento
endossa um comportamento de minimização do problema, né? Inclusive participou de manifestações, não vou nem entrar no mérito jurídico aqui, né? Se convocou, deixou de convocar manifestações para o último dia 15 de março, contra o Congresso, contra as instituições, mas o fato é que em meio ao quadro pandêmico, e aí eu lembro, né, a declaração de pandemia feita pela OMS ocorreu no dia 11 de março, né, e no dia 15 de março o presidente foi para frente do Palácio do Planalto se reunir com uma multidão de pessoas que estavam lá pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Sendo que boa parte da equipe dele que tinham acompanhado por uma viagem nos Estados Unidos já tinham testado positivo para o coronavírus. Então, ele, além de disseminar essa visão de minimização do problema, incentivando a aglomeração de pessoas, ele ainda colocou em risco diversas outras pessoas, mesmo que os testes dele até o presente momento tenham resultado negativo, né? Pelo menos é assim que ele alegou. Da mesma forma, uma dissonância entre o discurso sério apresentado pelo ministro Mandetta, do Ministério da Saúde, a respeito da seriedade, de quão problemático é o quadro pandêmico, e no Palácio do Planalto uma reação adversa, e as notícias de bastidores que a gente acompanha pelos jornais é justamente até de um certo desgaste entre as figuras, que depois foi sanado internamente. Ao mesmo tempo, eu tenho observado hoje, antes da gente começar a gravar esse programa, eu estava verificando assistindo uma entrevista ao vivo do governador do Rio de Janeiro, dizendo da total desintegração a respeito de medidas que precisam ser tomadas e pensadas em âmbito nacional. A polêmica veio porque ele publicou um decreto fechando as atividades dos aeroportos no estado do Rio de Janeiro. O Ministério do Desenvolvimento Regional foi à imprensa e, de fato, né, me parece ser um ato nulo, né, por questões constitucionais de competência mesmo dos entes da federação. Mas, independente dessa polêmica, e se a estratégia de fechamento ou não dos aeroportos está correta, que eu acho até que não está, por conta de questões de logísticas, eu acho que você tem que ter um controle a respeito da circulação, permitir determinados tipos de circulação, principalmente de mercadorias, porque a gente tem uma rede de fornecimento de produtos muito dependente da produção do Sudeste, enfim, e o transporte aeroviário ele é bastante eficaz nesse sentido. Mas pode ter sim algum tipo de restrição de circulação de pessoas para conter a disseminação do vírus. Mas o fato é que esse episódio nos mostra que não há uma coordenação nacional de crise. Talvez haja uma coordenação nacional de crise pensando no que diz respeito às medidas necessárias para o sistema de saúde. Isso aí a gente tem que reconhecer. Mas para todo o espectro que envolve esse problema, me parece que não há. Né? Me parece que não há. Logo depois dessa entrevista, eu vi um pronunciamento oficial também do governador de São Paulo. Um pronunciamento muito sério que mostra, aliás, são vários durante essa semana inteira, né? Eles têm feito pronunciamentos do próprio governador com o prefeito de São Paulo, ou seja, mostrando essa integração. E, ao mesmo tempo, ele, durante essa fala, se queixando da articulação para esse nível logístico da crise, né, junto ao governo federal. Boa parte dos governadores, na verdade, tem reclamado, inclusive tem saído cartas, né, de articulação dos governadores ao governo federal, exigindo que se melhore essa articulação. De fato, parece que aquele pensamento que era inicial do presidente, ele se disseminou por boa parte da sua equipe, e a coisa até o presente momento, parece que não foi levada a sério para a necessidade de uma ampla articulação, né, um amplo planejamento de crise, né, de contenção de crise, dentro de todos os aspectos que a crise envolve, né, desde os aspectos logísticos a esse planejamento econômico de resgate das condições, ou seja, de manutenção das condições de sobrevivência mesmo, né, das famílias que vão ser impactadas economicamente. Assim, para finalizar esse comentário e passar a bola de novo para vocês, falando do caso específico aqui de Minas Gerais, onde a gente está gravando,
parece que o quadro é ainda mais sério, né? E aí eu até pessoalmente aproveito para deixar um apelo, né, à Assembleia Legislativa de Minas Gerais e ao governador do estado a respeito da necessidade dessa integração, dessa articulação. Então, eu gostaria aqui de, inclusive, fazer um apelo à Assembleia Legislativa e ao governador do estado para a necessidade de uma articulação real, né, de um comitê de crise, de pensar em medidas, inclusive em nível estadual, que ataquem o problema dessa população que vai sofrer demais, né, do ponto de vista econômico, e também para a necessidade de uma ação de reforço do nosso sistema de saúde, né, para elevação dos leitos. Talvez esteja na hora de tomar algumas medidas drásticas com a participação da Assembleia Legislativa, de direcionamento de recursos, eventualmente de emendas parlamentares, para ações voltadas para a crise do coronavírus, para a elevação do número de leitos, para o socorro das empresas, para que elas não precisam demitir os seus funcionários, assim como está sendo pensado, hoje foi anunciado também pela Prefeitura de Belo Horizonte, algumas medidas nesse sentido, estão adiando o pagamento de alguns impostos, de algumas tarifas, para que a empresa possa ter um conforto maior e possa, sim, chegar a um bom termo com seus funcionários para que eles não precisem ser demitidos. Enfim, então eu aproveito até o nosso espaço aqui para fazer esse apelo. Há uma extrema necessidade e, em termos de avaliação crítica do processo, como ele tem sido encarado, eu não tenho visto medidas interessantes por parte do governo do Estado de Minas Gerais, não vejo. Acho que falta uma coordenação nacional. Não sei, sinceramente, e assim, de coração muito aberto falando isso, não sei se o governo federal, com quem faz a gestão dos processos hoje, tem a real capacidade de garantir a gestão, mas tendo ou não tendo, eles têm que se virar e conduzir esse processo, né? Porque está em falta. E passo esse comentário e já passo a bola para vocês aí também. Bom, esse ponto que você... Vamos lá, começar pelo Wallace e a gente inverte a primeira ordem, ok? Beleza. Tranquilo. Esse ponto que você colocou sobre a falta de coordenação, eu acho que ela envolve 3 pontos que são essenciais. Primeiro, a falta de coordenação em si, a necessidade de planejamento e o problema terceiro, que é a desinformação. E a gente não pode, diante desses 3 pontos, desconsiderar que o governo do estado de Minas, e também por extensão o governo brasileiro, ele passa por um problema de restrição financeira. Mas, enfim, para poder explicar melhor essa situação, eu acho que é melhor a gente considerar o fato de que, num momento de necessidade extrema, é preciso, em primeiro lugar, promover uma política de coordenação geral, ou seja, todos os estados eles devem, no mínimo, estarem em consonância com as diretrizes do governo federal, na medida em que elas existirem, crise, né? Na medida em que elas existirem. Nesse ponto é importante colocar que cabe ao governo federal convocar todos os governadores para uma reunião em Brasília. Ou via videoconferência, não precisa ser em Brasília. Né? Se não for em Brasília, pode fazer uma videoconferência para poder montar um plano de ação para esse problema do coronavírus. Então, a primeira medida que eu acredito que seria eficiente é um chamamento, onde todos os governadores, junto com o presidente da República e sua assessoria, vão sentar e ouvir as demandas dos governos do Estado, até porque, quando se trata de política nacional, a gente não pode esquecer da dimensão regional. O Brasil tem uma grande diferenciação regional e essa diferenciação regional se expressa tanto do ponto de vista econômico quanto da oferta de serviços públicos, de saúde, educação. Então, como é um momento em que se demanda muito do setor de saúde pública, evidentemente, cada estado tem suas limitações e que elas deverão ser apresentadas ao governo central brasileiro. Então,
no momento, eu acho que seria importante que o governo federal convocasse os governadores para montar uma agenda coordenada, um plano de ação que envolvesse todos os estados. E, em certa medida, também para minimizar problemas de desinformação que têm acontecido sistematicamente. O tamanho do território nacional demanda esse tipo de cuidado, porque além do problema regional, conforme eu já apontei, a gente também tem um problema de desinformação, de modo que, enquanto no sul do país pode estar ocorrendo a disseminação de um tipo de informação, no norte do Brasil pode estar acontecendo outro tipo de informação. E o governo, como central, como o próprio nome fala, o governo federal, ele tem que ser responsável por minimizar esse tipo de desinformação que possa acontecer e, sucessivamente, promover uma série de políticas coordenadas entre os estados para minimizar a desinformação e também minimizar a perda de tempo de resposta necessário para resolver esse problema. O mesmo se aplica ao caso de Minas Gerais, que é o estado com o maior número de municípios. São 853 municípios no estado de Minas Gerais. E eu acredito que uma forma de poder trabalhar em cima desse problema é o governador fazendo a mesma coisa que eu disse que deveria ser feita no caso do governo federal. Convocar os prefeitos ou suas associações regionais ou consórcios públicos para promover uma reunião e delinear um plano de ação conjunto para minimizar esses impactos decorrentes de problemas de informação e deficiências na oferta de serviços públicos. E, além disso, tem um adicional de que, além de coordenar as ações e minimizar problema de desinformação, o próprio ato de planejar a ação, de coordenar, montar um plano de ação, vai também ajudar a resolver o problema que eu havia citado, que é o problema fiscal. Porque, sim, na medida em que você consegue coordenar a ação, você consegue economizar recursos financeiros que podem, eventualmente, estar sendo perdidos por causa de descoordenação de trabalho entre os municípios, entre os estados do Brasil. Sim, ok. Já, até em função do nosso tempo, já vou passar a palavra para o Jonas. Pegando o gancho em tudo isso aí que vocês falaram, eu anotei algumas coisas aqui que me vem à memória, né? Que é um dos pontos importantes, um dos pilares da ciência econômica, que é chamada nova economia institucional, que é um setor da economia que envolve tudo isso que a gente tem falado, né? Que é economia, direito, administração, ciência política, sociologia, antropologia, e todas essas formas, né? Isso é um novo nome para uma coisa antiga, né, Jonas? Que a gente já chamava de economia política lá no século XIX. Exato, né? E o ponto, assim, que a economia institucional vem falando sobre isso é que as instituições importam, né? Esse que é o grande ponto, assim, para que a gente possa ter eficiência no serviço público e questão do Estado. Eu acho, assim, que o que nós temos observado é uma extrema desarticulação do sistema público que nós temos, principalmente vindo de cima para baixo, né? Nessa exata hierarquia. Talvez alguns municípios já estejam mais à frente, né? Tomaram a decisão por si só e conseguiram ouvir o que as outras instituições estão falando, né? O que é importante nesse momento que os sindicatos, que os médicos, que os sistemas de saúde, que é o sistema de organização civil, de modo geral, ele esteja partindo para um consenso para que haja essa integração, né? Pelo visto, assim, desse nosso governo, né, que nós temos essa onda ultraliberal, que o Estado não deve interferir, né? Se é para tirar uma lição de estudo, né, nós estamos percebendo que o Estado sim deve interferir, o Estado sim deve estar tomando a frente e fazendo as decisões com relação à nossa sociedade. O Estado democrático de direito deve fazer isso. E fazendo um pequeno parêntese aí na sua fala, então, Jonas, apesar de estarmos vendo uma certa dificuldade por parte do governo brasileiro de encarar essa realidade, né, que é a necessidade de uma participação
efetiva e decisiva do Estado nesse momento, essa dificuldade está no contramão do que está acontecendo no mundo, né? Porque o que a gente vê no ambiente internacional são grandes pacotes de ações, né, ações fiscais mesmo, né, grandes pacotes fiscais, pensando basicamente em dois, pelo menos no planejamento em dois momentos, né? Um primeiro momento que é um momento decisivo de combate à crise mesmo, que basicamente se pensa no fortalecimento do sistema de saúde e proteção da população no que diz respeito à manutenção da renda e à capacidade de conseguir consumir o mínimo suficiente para continuar sobrevivendo, ou seja, para comprar comida. Então, o que a gente vê é que são grandes pacotes fiscais de incremento mesmo aos orçamentos e não rearranjo do orçamento como foi proposto aqui até esse primeiro momento, né? Que esse pacote aí de 147 milhões previsto, ele, na verdade, de combate à crise, ele é um remanejamento de orçamento. Então, ele não é um incremento, não é um dinheiro novo, né, no orçamento público para o combate dos efeitos da crise. E no mundo inteiro o que a gente vê é isso, assim, é um dinheiro novo. São operações, por mais que nós tenhamos uma situação precária do ponto de vista das contas públicas, né, da situação fiscal do país e dos estados, mas a gente tem mecanismos à nossa disposição para tentar contornar esse problema, né? Que seja aumentando a dívida pública, que ela é o menos importante nesse momento. O importante é permanecer com as pessoas vivas e se alimentando. E dentro de casa, o máximo possível, né? Se protegendo aí protegendo a si e aos demais com relação ao vírus. E é isso que o mundo tem feito, né? Na União Europeia, o Trump acabou de lançar um pacotaço nesse sentido nos Estados Unidos, e eu acho que isso que é importante. Com certeza. Eu vejo assim, só para encerrar. Parênteses de novo, acabei de fazer errado aqui, do ponto de vista educativo, né? Tossir na mão, é aqui, né? Então, não aprendam comigo, viu, gente? Muito bom. Sair daqui e lavar as mãos. Corrigir sempre a tempo. É importante exato. Corrigir a tempo. Né? Eu acho assim que nessa total desarticulação do governo, e que, na verdade, é o governo que deve ditar as regras, né? Dizer a que caminho nós devemos seguir, né? Colocar a regra do jogo sobre a mesa e de forma bem clara, que é algo que a economia institucional também fala, né? Essa falta de desorganização que deveria ser de cima para baixo, né? Até chegar na sociedade civil organizada e assim os indivíduos. Eu acho que os movimentos políticos que estão ocorrendo no alto escalão são a partir de dois pontos, né? Essa falta de integração, e a sociedade está passando a se integrar, né, a partir de pequenos grupos e pequenas decisões para a gente conseguir tomar uma decisão global em nível de federação, né? E pela histeria, né? Não vejo outra forma, assim. As pessoas, o desespero, o medo, né, que está motivando as pessoas a ficarem em casa, de certo modo, né? E essa questão de incredulidade na prevenção, né? Eu acho que é isso que tem um forte apelo nesse governo. A incredulidade na prevenção, a incredulidade na ciência e o negacionismo das instituições científicas, né? Sim. Porque se a ciência fala, de certo modo, que é algo que funciona exatamente dessa forma, o nosso governo tem negado substancialmente, dizendo que é tudo mentira, que é um plano de dominação global e para gerar histeria coletiva, e não vamos dar importância para isso, né? O negacionismo das instituições que nós temos aqui no Brasil, o negacionismo das universidades, das pesquisas, é algo que está ocorrendo no governo e que está gerando histeria na base da população, justamente porque o governo não toma a sua posição, né, de ditar as regras do jogo. Sim, é verdade, temos a ciência, nós temos os nossos pesquisadores que estão alinhados com eles,
nós estamos em contato com toda a sociedade civil organizada e nós vamos ditar os caminhos, nós vamos fazer o nosso meio de organização, prestar a nossa organização para meios de prevenção, para que nós possamos evitar a morte. O meu sentimento, né, é que enquanto o próprio presidente da República não vê pessoas próximas a ele amontoadas, corpos de pessoas próximas a ele, né, não, nem distante não vai funcionar, mas corpos de pessoas próximas a eles, amontoados, sem condição de ir para a vala de um modo digno, né, como todos devemos, não é necessário nenhuma forma de atuação mais energética do modo, não só do modo econômico, mas do modo humanitário para salvar a nossa e nação. É tudo que a gente não quer ver, né? Catástrofes, né? Verdade. Tudo que a gente não quer ver, mas são os direcionamentos que a gente tem enxergado assim a longo prazo. Bom, pessoal, vamos partir então para o encerramento. Né? A nossa proposta é sempre encerrar, né, com os nossos debatedores, e eu acho que a gente já falou bastante, mas com essa pergunta, né, para onde vamos? Hoje eu vou tomar liberdade, em geral eu vou mais mediar esse debate e fazer essa pergunta. Então eu vou fazer ela para vocês, mas eu vou me fazer essa pergunta também, né, que é para onde vamos? Então eu queria, já fazendo as minhas considerações finais, e aí eu passo a palavra para vocês, primeiro dizer para quem nos está assistindo que é um quadro sério, não deixe de tomar as medidas básicas de proteção, de higiene, de etiqueta respiratória, vamos lavar as mãos, né? Não entre em pilha de sair comprando, fazendo estoque. Eu acho que isso só tende a piorar a situação e gerar um efeito, uma reação em cadeia, porque muitas vezes quem precisa e quem precisa mais, de renda menor, vai chegar no supermercado, não tem a condição de fazer esse estoque, vai chegar e eventualmente nem vai ter o produto para levar, o arroz para comer, né? Então, faça esse pedido, não entre nessa pilha, isso é desnecessário. Ainda a produção permanece, né? Todas as medidas que estão sendo tomadas, seja em nível local ou em nível estadual, nos estados até o presente momento, são de restrição, mas com permanência da circulação para aqueles que produzem alimentos, para aqueles que fazem o comércio de alimentos, de materiais de limpeza. Então, não há desabastecimento ainda, mas é importante que você, para que esse quadro não se efetive, que você não entre nessa pilha de sair fazendo estoque, enfim. Então, lave as mãos, tome as medidas básicas. Se puder ficar em casa, fique em casa. Para aqueles que não podem, eventualmente os profissionais que estão, inclusive, no combate à crise, tome os cuidados básicos de higiene e etiqueta respiratória. E para onde vamos, mais do que uma resposta, eu novamente apresento um apelo, né? A gente precisa ir, em nível de governo, para uma articulação entre os entes da federação, o governo federal tomar o seu papel nessa crise e, de fato, exercer uma coordenação ampla, não só no aspecto de atendimento dentro do sistema de saúde, mas para toda a questão logística, de emprego, de política econômica, de política fiscal necessária para passarmos por esse momento e para adiante pensarmos em como reconstruir a nossa economia, porque nós estamos passando por uma crise global muito séria, né? Sem dúvida nenhuma, nós sairemos dessa situação com uma nova economia, com um novo capitalismo, né? Com novas relações, e isso vai demandar um esforço de inteligência muito grande por parte de todos nós. Então, faço esse apelo. No caso de Minas Gerais, faço o apelo também ao governo do Estado e à Assembleia Legislativa sobre a necessidade urgente de fazer uma ampla articulação, como nós comentamos aqui, né? Então, mais do que responder, eu faço esse apelo indicando para onde devemos ir, tá? E assim eu já passo a palavra para os colegas. Vou primeiro com o Wallace e a gente encerra com o Jonas. Perfeito? Wallace, para onde vamos?
Eu acho que para onde vamos, um ponto importante que a gente pode considerar é que essa pandemia ela nos dá a oportunidade de reavaliarmos os nossos pensamentos e o nosso comportamento em relação à vivência coletiva e com relação ao respeito ao outro. Então, eu acho que para onde vamos, eu imagino que é uma oportunidade para repensar os valores e a forma como se enxergam as instituições no Brasil. Nos últimos anos, as universidades têm sido bastante criticadas, de modo até injusto, e o problema do vírus ele abre e esclarece para a população a necessidade de valorizar as instituições de pesquisa. E, além do mais, ela abre espaço para repensar a questão da solidariedade e, acima de tudo, pensarmos nosso próprio comportamento, a forma como nós pensamos. Se a gente não mudar essa forma de enxergar, eu acho que para onde vamos é um destino bastante obscuro e muito perigoso para um país de dimensão continental como é o Brasil. É isso aí. Jonas, para onde vamos? Sempre muito bom conversar com vocês dois, porque a gente vê as palavras sendo expressas nas bocas de vocês, né? As palavras que eu devia ter pensado nisso e estava muito próximo, só não tinha encontrado a palavra, mas vocês conseguem muito bem expressar isso, né? A recíproca é eu verdadeira, concordo viu, Jonas? extremamente com o Wallace. Eu concordo muito com o que vocês dois falaram, mas o Wallace fez um ponto muito, muito importante aqui, que a gente tem a oportunidade nessa pandemia global, né, e principalmente no caso brasileiro, mais especificamente, de reconstrução, né? Usando aquele velho bordão que após a tempestade sempre vem a bonança, né, a gente pode pensar que há a oportunidade de uma reconstrução de uma economia mais solidária, né, com mudanças no nosso comportamento, né, principalmente a partir dessa crise que nós estamos vivendo, que atinge realmente a toda a população. Todos nós estamos suscetíveis, né, a ser atingidos nessa crise epidemiológica, né? E que nós temos a oportunidade de mudar o nosso comportamento e consumo para que a gente possa construir realmente uma economia mais solidária e abrangente de modo mais democrático, ou seja, nós possamos atingir cada vez mais todos os nichos da população brasileira, não somente determinados pontos do Estado, realmente, que as pessoas possam enxergar a importância do Estado para atingir realmente todas as pessoas e os cidadãos brasileiros. Não só aqui, no nível de nação, mas que a gente possa pensar isso numa economia mais humanista, né? Um comportamento mais humanista. Não há desenvolvimento, não há teoria de desenvolvimento, não há comportamento de desenvolvimento que não ocorra sem uma única palavra, que ela é humanismo. Ótimo, muito bom. Então, pessoal, encerramos essa edição. Continue refletindo, você em casa, participe conosco, coloque aí seu comentário aí no nosso vídeo, nas nossas redes sociais, dê sugestões sobre os debates. A gente vai tentar continuar acompanhando os desdobramentos mesmo dessa crise. Eu acho que a pauta se impõe, né? Então, nos despedimos, até a próxima, e é isso aí, para onde vamos? Vamos lá.